Em segundo ponto, eu gostaria de levantar que na história evolutiva do planeta Terra, o Cerrado ele é o mais antigo ambiente da história recente do planeta Terra. A história recente da Terra começou no Cenozoico, há 65 milhões de anos. Então, desde essa época, e nós temos fósseis datados com frutos, com folhas de cerrado datados dessa época, além de estudos de palinologia, que foram alguns conduzidos inclusive pelo professor Assis Absaba, e nós temos uma série de evidências que mostram que o Cerrado é o mais antigo ambiente da história recente do planeta Terra. Ou seja, ele começou a se formar quando a história recente do planeta teve a sua aurora e, consequentemente, ele se concretizou por volta de 45 milhões de anos antes do presente. Ou seja, ele é muito mais antigo do que as caatinga, do que as savanas africanas, do que as savanas australianas. Ele é muito mais antigo. O que significa isso? Isso significa que o Cerrado já atingiu seu clímax evolutivo, o que, por sua vez, significa que é um ambiente que, uma vez degradado, ele não se recupera jamais na plenitude de sua biodiversidade. Então, o Cerrado ele é especializado, ele veio evoluindo, criando adaptações juntamente com a evolução do ambiente. E esse ambiente envolve água, envolve solo, envolve microclima, envolve simbiose com outras plantas, envolve simbiose com os insetos polinizadores. Então o Cerrado, ao longo do tempo, ele vem desenvolvendo isso, e ele só desenvolve naquele ambiente no qual ele se adaptou. Então ele é um tipo de ambiente que chegou ao seu clímax evolutivo. Então, como eu já disse, isso significa que ele, uma vez degradado, ele não se recupera jamais. Então, a ideia de que os políticos utilizam de nós iremos fazer a transposição do São Francisco, mas em contraposição iremos fazer a revitalização do Cerrado. Isso é impossível. Então não existe tecnologia hoje suficiente para se fazer revitalização do Cerrado. No Cerrado, o último checklist de plantas que foi levantado, inclusive com a ajuda da Embrapa, nós temos 12 mil e vou falar um número redondo, 13 mil plantas conhecidas para o Cerrado, são plantas classificadas para o Cerrado. Cada expedição que se faz a campo, você encontra plantas novas que ainda não foram classificadas. Então, dessas 13 mil plantas do Cerrado, hoje existem tecnologias de você produzir em viveiro de 150 a 180 espécies e somente espécies arbóreas. Ora, se o Cerrado tem 13 mil plantas, como é que você vai fazer revitalização se você só tem tecnologia para produzir no máximo 180 espécies? Porque o Cerrado ele é extremamente especializado, como eu falei. Então a quebra de dormência das plantas do Cerrado é um problema extremamente complicado. Vou citar o exemplo dos araticuns. Nós temos que pertence à família das anonáceas, nós temos 20 espécies de araticum conhecidas no Cerrado. A semente do araticum
ela só quebra a dormência depois que passar pelo intestino delgado de um canídeo nativo do cerrado. Quais são os nossos canídeos nativos? Cachorro do mato vinagre, a raposa e o lobo-guará, animais que se encontram em extinção. Por isso, você pode até ver um ou outro pezinho de araticum no cerrado, mas você já não vê mais as comunidades de plantas de araticum no cerrado. Então, a degradação de um ambiente, ele é feito a partir das suas comunidades. Se você não tem comunidade, você cai no erro de cruzamento de parentes, né? E com isso você cria elementos defeituosos. Então, o cerrado, ele é tudo isso. Então, além do mais, mesmo se você conseguisse reproduzir em viveiro essas plantas, você já não teria mais o solo oligotrófico para você reproduzir essa planta. Você podia até fazer essa planta em viveiro, mas plantar, fazer a cova, plantar, mas a planta não iria se desenvolver. Por quê? Porque as características do solo já mudaram. Hoje à tarde a gente estava conversando com o grupo e eu dei o exemplo do buriti. O buriti é até uma planta de fácil germinação, mas o buriti, a começar, você pode produzir o buriti em viveiro. Quando ele tiver com 10 centímetros de altura, você pode replantar. Mas onde é que você vai achar mais lama turfosa para você plantar o buriti? Porque o buriti só desenvolve em lama turfosa. Além do mais, o buriti você tem a fêmea e você tem o macho. Então você precisa dos dois para que haja polinização. E tem mais um complicador ainda, vou dar como exemplo algumas plantas aqui. No caso do buriti, o buriti vai atingir sua idade adulta e com isso exercer sua função ecológica depois de 500 anos de idade. Quer dizer, as plantas do cerrado têm um desenvolvimento extremamente lento. A canela de ema, que é uma planta que tem uma função ecológica importantíssima, a canela de ema vai atingir a maioridade com mais de 1000 anos. O capim barba de bode, que quem nunca viu o capim barba de bode aqui, ele tem um tronco semelhante a um bonsai e dá umas folhinhas pequenas, mas quando você retira o tronco, você vê que as raízes são extremamente profundas e esponjosa. Então a raiz do capim barba de bode, Aristida sp, é uma raiz que suga aquela água da chuva, deposita no lençol freático e depois, pelo excesso de água no lençol freático, essas águas vão parar no lençol artesiano, formando os aquíferos. Então eu poderia dar exemplo, o capim barba de bode, segundo estudos, chega à sua idade adulta com mais de 1000 anos de idade, só para dar um exemplo para vocês. Nós temos uma palmeirinha rasteira que se chama tucum rasteiro, tucum rupestre. Ele dá no máximo 40 centímetros. E as plantas do cerrado, elas têm essas características. Elas têm 1% acima do nível do solo e 2%, 2/3 abaixo do nível do solo. Quer dizer, 1/3 acima do nível do solo e, melhor dizendo, 2/3 abaixo do nível do solo. Ou seja, as plantas do cerrado têm uma raiz extremamente complexa.
Então eu estava dando o exemplo do tucum rasteiro. Tucum rasteiro, se você, ele nasce, tem 40 centímetros, você vê, olha que plantinha bonita, que coqueirinho bonito, mas você vai cavar, o tronco dele vai prolongando, às vezes metros, e alguns chegam a quilômetros de distância. E aí você retira ele todinho e vai tentar contar a quantidade de sementes, de raízes que existe ali. Você não consegue. São milhões e milhões de raízes. Eu já tentei fazer isso. E quando você corta uma raiz pequena e leva a uma lupa estereoscópica, você ainda vê milhares de radículas que saem daquelas outras raízes ali. Então, o cerrado ele é extremamente complexo. Por isso, ele é importante para o equilíbrio de todas as outras matrizes ambientais brasileiras.